anjo da guarda ou amigos espirituais? Você vê diferença? E como é que você entende isso? Na verdade, não existe muita diferença entre mentores espirituais e guias espirituais e anjos da guarda. São espíritos que possuem uma evolução um pouco maior do que a nossa, um pouco mais de sabedoria, para que nos possa guiar nessa jornada, né? E lá eles têm uma visão muito mais ampla do que foi planejado, nosso planejamento reencarnatório. A gente acha que está caminhando para uma guerra nuclear, mas a gente não está caminhando para uma guerra nuclear. A gente está vivendo uma guerra íntima muito grande. Então, as depressões, os transtornos, tudo aquilo que não foi tratado na intimidade do ser em outras encarnações, devido ao processo de transição planetária, está vindo tudo de uma vez, né? Como se aquela poeira que está debaixo do tapete viesse à tona. Nunca imaginei que fosse trabalhar como médium, nunca imaginei que fosse escrever livros, que ia publicar obras, que ia psicografar. Nunca imaginei nada disso, cara. Mas quando bateu os meus 29, 30 anos, eu fui acometido por um transtorno de pânico e coincidiu nessa época de eu ir a Uberaba. O Chico não era mais vivo, óbvio, né? Foi em 2002 que o Chico desencarnou. Então eu estava no avião pedindo muito ao Chico para que me protegesse durante toda a viagem. Então, ao chegar em Uberaba, foi sentar do lado da caminha dele, fazer uma prece, pedir auxílio, né? E de fato, durante os 4 dias eu não tive nenhuma crise de pânico. Mas isso me trouxe para o espiritismo. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista que completou 15 anos em março de 2025. Estreamos no dia 9 de março de 2010 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre sua experiência de vida, seus estudos, insights, inspirações. E hoje o tema é mentores, transtornos mentais, TDAH e vida real com Rafael Papa. Pela primeira vez aqui no estúdio, Rafael Papa, bem-vindo! Obrigado, Samuel. Obrigado a todos aí do TV Consciência Próspera, né? Obrigado, pessoal da técnica, né? Todo mundo que está assistindo aqui. É uma honra muito grande, né? Parabéns pelos 15 anos. A gente sabe, né? Quem está envolvido em grandes projetos sabe quanto é difícil dar manutenção a esse processo, manter essa motivação, né? Meu desejo é que vocês possam manter isso por mais tempo e que vocês tenham fé para continuar. Maravilha, agradecemos aqui esses elogios iniciais. A Gabi está sorrindo ali, Gabriele está ali sorrindo ali, cheio de energia positiva. E um abraço também para o nosso amigo em comum que fez a ponte, que é Edu Henrila Dacos. O Edu que mandou aqui que passou esse contato. Então, recebe aqui Grande Edu, grande Edu. Eu não sei soletrar o sobrenome dele não, mas... Eu esqueci como é que era o outro de verdade, porque o Henrila Dacos já foi difícil. Já foi difícil. Por isso que eu chamo de Edu mesmo, que é isso. Edu é melhor. É mais fácil. Mas vou começar aqui com perguntas de tema e depois a gente abre também essas conexões de perguntas de jornada. Qual a diferença entre guias espirituais ou mentores, anjo da guarda ou amigos espirituais? Você vê diferença e como é que você entende isso? Na verdade, a diferença entre... Não existe muita diferença entre mentores espirituais e guias espirituais e anjos da guarda. São espíritos que possuem uma evolução um pouco maior do que a nossa, um pouco mais de sabedoria, para que nos possa guiar nessa jornada, né? E lá eles têm uma visão muito mais ampla do que foi planejado, nosso planejamento reencarnatório, tudo que de fato, né, foi preparado para que a gente pudesse estar aqui hoje na Terra, vivenciando as situações, as circunstâncias, as provas, as coisas boas, né? Porque a gente só fala de prova, né? Mas esquece também que a gente vive coisas boas, vivemos abundância, vivemos provas, e esses mentores, esses guias, esses anjos da guarda possuem essa função, né, de nos orientar
rumo à nossa trajetória evolutiva, para que a gente não se perca, né? Para que a gente consiga manter-se na trilha daquilo que foi programado no mundo espiritual. Nesse período onde se realiza esse planejamento reencarnatório, quem ou que determina a escolha de um mentor espiritual? Quem é que escolhe quem vai ser mentor de quem? Muitas vezes é pelo grau de afinidade e pessoas que nós vamos fazendo amizades ao longo de muito tempo. Mas, por exemplo, pode ser que você tenha um guia espiritual específico para a sua vida, né? Porque todos nós temos um anjo da guarda, um guia espiritual, e isso é a coisa mais linda, porque Deus deu para cada criatura na Terra a sustentação de um guia espiritual, né? Isso é muito esmiuçado, isso é muito planejado, isso é feito com muito carinho, né? E com toda a benevolência que Deus permite que a gente receba. Mas muitas vezes num trabalho, por exemplo, como o meu, que trabalho pelo Espírito Hamed, na psicografia, e também no campo da mediunidade curadora, já é o Espírito Hamed. Então você pode ter um espírito que trabalha, quase como o Chico, né? O Chico tinha o André Luiz, ele psicografou 400 espíritos. Então você pode ter o seu guia espiritual, aquela pessoa que vai te auxiliar na tua trajetória, e você tem esses outros espíritos, mas é muito importante que tenha uma afinidade também com todos eles, Uhum. porque eles se comunicam conosco pelo nosso grau de afinidade. Então os espíritos, por exemplo, do campo da psicologia, do campo da medicina espiritual, por ser psicólogo, por estudar anatomia, por gostar de neurociência, por gostar, né, da cura do corpo humano, eles se afinizam muito mais comigo por conta dessas questões. Então você tem parcerias de outras existências e também tem essa questão de afinidade. Um espírito, por exemplo, aconteceu algo muito incrível. O poeta Drummond, ele apareceu numa reunião mediúnica por uma médium, excepcional médium, que faz pinturas mediúnicas, e quando o poeta Drummond apareceu, ele soltou a seguinte frase, disse pra gente: essa caixa está vazia. Aí eu entendi tudo. Por quê? Os espíritos precisam dos nossos conteúdos psíquicos para expressar aquilo que eles querem falar. Se nós não tivermos, devido ao nosso grau de evolução, nós não conseguimos ser uma antena. Chico Xavier aprendia, ele não tinha biblioteca, ele só tinha o grau primário, mas ele andava na linha do trem e espíritos ensinavam a ele diversas questões do campo da fisiologia, da anatomia, da psicologia, da filosofia, de tantos outros campos. Então o médium ele tem uma função muito importante de estudo, né? E além disso, se doar para a mediúnica, né? Porque não é fácil. Mas é muito interessante essa percepção, porque o Drummond não conseguiu se manifestar poeticamente, ele não conseguiu dizer de forma mais eloquente aquilo que ele precisava dizer naquele momento. Uhum. Então, para mim, isso foi um grande ensinamento, né, para afinidade, né? O espírito vem, mas não tem afinidade, não tem uma similaridade com o médium. Agora, se aparecer alguém lá com pintura mediúnica, a médium já viveu vivências passadas com a pintura mediúnica, então fica mais fácil. Você consegue pegar uma pessoa que gosta de arte e consegue ter uma afinidade com ela para fazer pintura mediúnica. Então isso vai de acordo com as afinidades que nós temos desta e de outras existências. Quando se fala que a pessoa tem um amparador, um anjo da guarda, ou um mentor, ou algo assim, quando cai na questão dos anjos, normalmente se fala que eles se mantêm constantemente com a pessoa. E a pergunta, então, aqui é em relação aos mentores. Os mentores, eles ficam 24 horas com a pessoa, ou nem todos têm
muita disponibilidade, ou nem todos são tão próximos assim para ficar desse jeito. Pensa só, o pensamento ele tem a velocidade da luz. Então, quando eu pensar em alguma coisa, eu tiver alguma dificuldade, meu anjo da guarda, mentor, guia espiritual, ele vai ter acesso, ele chega. Na verdade, existe uma diferença, o que é a relatividade de Einstein, né, que ele traz, é que o tempo daqui é bem diferente do tempo de lá. Então, o tempo que eu chamei aqui para ele lá é outra coisa. Só dar um exemplo para você muito simples. Nós estávamos participando de uma cirurgia espiritual e o espírito do Dr. Bartolomeu Tacchini, através de um amigo nosso, participou, estava fazendo essa cirurgia e em algum momento eu fiz uma pergunta para ele, né, sobre essa questão de tempo. E ele falou que enquanto ele fazia a cirurgia espiritual, ele tinha feito 2 reuniões no mundo espiritual. Ou seja, o tempo de lá é muito diferente com o tempo daqui. Então, assim, eu não sei explicar quanticamente, pela física quântica, isso vai ser dito, isso vai ser revelado aos poucos, né? Mas existe uma certa relatividade dos tempos, né? Então, o que mais importa é que o pensamento tem a velocidade da luz, e às vezes é até superior à velocidade da luz. Então, se você estiver em casa pensando negativamente sobre uma pessoa, esse pensamento vai te encontrar. E se você estiver numa frequência baixa, ele vai te alcançar e vai ficar em você. Por isso que nós temos que estar mais atentos à nossa vibração, aquilo que nós fazemos, focados em atividades para que nós, como Jesus pede, fiquem no teto, né? Para que a gente possa manter as nossas sintonias fluídicas, né, mediúnicas para o trabalho. O que não é fácil, porque a gente derrapa, né? A gente sofre, a gente tem conta para pagar, a gente tem boleto, a gente tem estrutura financeira, a gente trabalha, a gente tem sogra, tem filhos, né? Eu não tenho, né? Nem sogra nem filho. Tá vendo como a situação tá complicada pro meu lado. Mas de uma forma geral a gente oscila. Então e a gente tem que ver isso com naturalidade, porque as pessoas oscilam, né? E oscilar faz parte da vida. Até o eletrocardiograma oscila. Ele pulsa, né? Mostra pra gente que a nossa vida é oscilar, e aceitar essa vulnerabilidade da oscilação faz parte da nossa existência. E nessa sua existência, você nessa encadenação como Rafael Papa, você teve desde cedo uma afinidade com esses temas mais espirituais, ou como é que começou esse seu interesse? Nunca tive o interesse, né, por nada disso. Nunca imaginei que fosse trabalhar como médium, nunca imaginei que fosse escrever livros, que ia publicar obras, que ia psicografar. Nunca imaginei nada disso, cara. Tinha uma vida normal, uma vida de um rapaz, né, que viveu a faculdade, né, fiz administração, depois fiz mestrado, ia muito para Gandaia, farreava bastante, mas quando bateu os meus 29, 30 anos, eu fui acometido por um transtorno de pânico, né, e isso com 28, 29 anos, e coincidiu nessa época de eu ir a Uberaba. Chico não era mais vivo, óbvio, né? Foi em 2002 que Chico desencarnou, quando o Brasil foi campeão mundial, né? Mas no desespero a gente pede socorro para um monte de gente, né? Então eu estava no avião pedindo muito ao Chico para que me protegesse durante toda a viagem. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu pisei em Uberaba, que eu tinha crise de pânico todos os dias. E se eu tivesse uma crise de pânico numa cidade onde eu não conheço ninguém, as coisas poderiam ser dificultadas para o meu lado. Então, todos os dias eu sentava, antes de ir para o congresso, a primeira coisa que eu fiz ao chegar em Uberaba foi sentar do lado da caminha dele, fazer uma prece, pedir auxílio para ele
né? E, de fato, durante os 4 dias eu não tive nenhuma crise de pânico. Depois, quando eu cheguei no Rio, veio tudo de novo, mas pelo menos... Mas isso me trouxe para o espiritismo, porque, de certa forma, eu precisei verificar, né, a partir da perspectiva biopsicossocial, espiritual, elaborar um tratamento, porque do jeito que as coisas estavam, não estava funcionando, né. Nessa você tinha formação em administração, e aí começou também estudo de formação em psicologia, ou o que se deu aí nesse quesito? Aí, quando eu fiz mestrado em administração, eu estudei perfis de liderança. Então eu estudei perfis comportamentais. E lá eu já havia me apaixonado pela psicologia. E sempre gostei de ver filmes autobiográficos, escolher gostar de histórias, gostar do desencadear, saber como aconteceu, como uma música foi feita, né, o que aconteceu atrás daqueles bastidores. Então isso tudo é muito inquietante para mim. Descobrir os comportamentos humanos por detrás, as causas, né, que moveram as pessoas a exercer aqueles comportamentos. Então, na verdade, o meu mestrado em administração só fez florescer um desejo e uma necessidade de fazer psicologia. Só que eu demorei 7 anos para entrar na psicologia. Eu demorei bastante. Depois que eu terminei o mestrado, quando eu estava decidido a fazer psicologia, já estava melhor do transtorno de pânico, né? Não sabia que tinha TDAH, não era laudado, e também isso não era muito conversado. Estou falando de 10 anos atrás, né? Eu pedia muito a Jesus para que me desse algum encaminhamento aos anjos da guarda, mesmo sem ser espírita. Eu sou espírita há 8 anos, né? Eu tenho 39, então sou desde 32 anos que eu sou espírita. Então, eu fui para a rodoviária do Rio de Janeiro. Quando eu chego na rodoviária do Rio, eu perco o ônibus. Então eu entro no aplicativo de carro para ver se tinha alguém indo para Juiz de Fora, e tinha uma pessoa lá na rodoviária, que estava indo para Juiz de Fora de carro e ofereceu carona. Eu falei: "Ó, é pegar ou largar, senão eu perder meu horário do emprego e as coisas poderiam se complicar". Então eu sou administrador na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, além de ser psicólogo. Então, naquela viagem eu disse para a pessoa que eu não tinha condições financeiras, né, por trabalhar na educação, de manter uma faculdade, de pagar a psicologia, do deslocamento para a faculdade, o ida e volta, mais velho, aquela motivação de pegar um ônibus, aquilo tudo que eu tinha feito no passado, reprisar no presente. Ela falou: "Só um minutinho que eu vou resolver o seu problema". Ela ligou para o diretor, ela conhecia o diretor da faculdade que eu estudei, né, que é a Faculdade Universo, de Juiz de Fora, e disse que tinha um grande amigo, que era um primo dela, e se ele poderia dar 90% de desconto para mim. Aí ele falou: "Só se ele vier daqui a 2 horas, sentar na minha mesa e assinar o contrato". Quando eu cheguei em Juiz de Fora, ela já me deixou na na faculdade, eu assinei o contrato. Não tinha vaga no primeiro período, por eu já ter nível superior, ele me jogou para o 5º período. E assim começou a minha vida na psicologia. Faltando 6 meses para acabar a psicologia, apareceu o espírito Hamed, que nós começamos a desenvolver trabalhos, né, estamos desenvolvendo trabalhos, fazendo uma interseção da psicologia, espiritualidade, espiritismo, para que a gente possa fazer essa interseção. Como é que foi essa aparição do espírito Hamed? Você estava dentro num centro específico, num centro espírita, Juiz de Fora ou no Rio, ou foi algo que foi lá na sua casa intimista? Foi na Fraternidade Espírita João Batista, a casa em que eu sou trabalhador hoje, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um médium que eu fui fazer uma palestra lá, e um médium que eu não conhecia, que hoje se tornou um grande amigo, o Léo, ele mudou o semblante dele. Ele recebe o Dr. Bartolomeu Tacchini, e ele pediu para eu acompanhá-lo após a palestra, acompanhá-lo nas cirurgias, né. Eu fui, né, como quem não quer nada, porque eu já tinha escrito o livro Curas Espirituais,
com o Dr. Ludwig, que era o médico pessoal de Hitler. Então, aquilo ali já me deu uma bagagem, né, para buscar entender a medicina espiritual. Só que eu não sabia que me esperava, que era psicologia espiritual também. Então, houve um momento que ele mudou o semblante, mudou de voz, e o espírito Hamed, né, que já também escreveu para outro médium, inclusive já vendeu 1 milhão de cópias, né, por esse outro médium, apareceu por mim e eu não acreditei, né, não acreditei. Então, eu sou muito cético, sou uma pessoa extremamente cética. Então, para eu acreditar de fato em alguma coisa que vem de lá, eu preciso ter muita consistência. Os espíritos gostam disso. E se o Bezerra de Menezes aparecer aqui, eu falar que ele está aqui, eu estou me enganando, estou enganando as pessoas, eu não gosto disso, né? Então, uma semana depois, estávamos jantando numa casa de massas, tinha uma moça que era o bandista, estava lá do outro lado da mesa, ela deu a volta e falou: quem é o espírito Hamed? Eu falei: o pessoal nem me conhece, né? Bem, que ele está do teu lado falando que quer trabalhar com você. Aí, mais 2 semanas depois, na Páscoa, eu fui dar Feliz Páscoa para uma amiga, a Lucinha, que mora lá. Ela faz cartas psicografadas e fazia no Rio de Janeiro, só que hoje ela mora em Portugal. Ela começou a sentir a mão dormente e falou: você conhece algum espírito Hamed? Ele vai escrever. Aí, fez 10 páginas. Aí eu continuei duvidando. Aí depois, na Federativa, na Espírita de Goiânia, né, uma grande amiga, a Ivana, recebeu o espírito Hamed na mesa mediúnica e conversou com ela para que eu pudesse aceitar, porque ela é uma pessoa que eu confio muito, pelo ceticismo dela e pela qualificação que ela tem enquanto uma espírita. Aí ela perguntou: posso gravar? Ele gravou um áudio para mim, me derrapando, né? Era pegar ou largar. Aí, depois, eu fui descobrir pela médium Margarida, que trabalha conosco, né, no desenvolvimento dos trabalhos, que ele já apareceu por ela várias vezes também, né, por vários médios, já por muitos outros médios, né, só para eu largar o ceticismo mesmo. Ele estava há 16 anos tentando me trazer para a tarefa. Então a gente tem, olha só como isso é interessante, né, o investimento espiritual deles para que a gente não se perca no nosso caminho. Meus pais são espíritas, mas eu não queria estudar espiritismo, praticar espiritismo, fazer espiritismo. Já tinha uma certa noção que tinha uma mediunidade, mas ela não era aflorada como está sendo nesse momento, né? Então, as coisas aconteceram dessa forma. E hoje a gente trabalha junto, com mais confiança, mas sempre, de vez em quando eu vou em alguma casa espírita, escrevo e pergunto aos clarividentes se é de fato a presença, porque pode ser um obsessor, um mistificador, alguém tentando enganar o processo mediúnico, né? Então a gente tem que ter sempre essa prudência para a gente não começar a falar algumas bobagens, algumas besteiras, senão a gente cai no processo obsessivo e fala um monte de bobagem. O objetivo não é esse. Nesse processo de autoconhecimento, de consciência, qual é a sua opinião sobre a pessoa que tem um trabalho de médium, né? Então, um autoconhecimento para os médios em si, e também a importância de se fazer algum tipo de terapia ou psicoterapia? Fundamental. Todo médium precisa fazer terapia, psicoterapia, porque nós trabalhamos com questões do nosso inconsciente e bagagens de vidas passadas e uma pressão absurda para não errar, né? Então, todo médium deveria participar, né, fazer algum tipo de trabalho de autoconhecimento, seja qual for. Eu acho que o processo terapêutico ele é mais bacana, porque você está numa sala só com alguém, você consegue desabafar. Às vezes você vai desabafar com um amigo, ele vem com... Isso passa, né? Você está lá sofrendo, a pessoa fala: isso passa, né? Isso aí.
Então, tem determinadas coisas que só um profissional vai te direcionar, vai colher sua dor, né? Vai te chamar pelo nome, vai ter determinado carinho com aquele sofrimento, com aquelas dores emocionais. Porque se o médium não tratar determinadas dores emocionais, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com rejeição. Isso tem muito a ver de como eu fui criado e também pelo TDAH que eu tenho. Uma natural tendência a de ser criticado, dificuldade de ser criticado. Então eu levo para terapia, né? Então, às vezes, quando eu sou criticado, eu posso abrir brechas e esses processos obsessivos vêm. Então você tem um acesso de raiva. Então, eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, precisariam tornar, os médiuns principalmente, tornar os nossos erros uma coisa natural. Porque a gente não está aqui para acertar, para errar, a gente está aqui para aprender. Só que a gente vive num mundo das redes sociais em que todo mundo é bom, que todo mundo acerta, que todo mundo tem performance, que todo mundo é bom, todo mundo, né, faz e acontece. Mas eu sou psicólogo. Quando eu vou conversar num para um, ou quando alguém manda uma mensagem, muitos mandam pelo direct, né? A gente recebe aquela lista de mensagens, a gente vê que as coisas não são bem como as fotos reproduzem. Então, eu acho que nós sermos transparentes é um risco alto, porque as pessoas podem usar isso contra nós, mas ao mesmo tempo você é uno com você. E quando você é uno com você, você fica mais em paz. Mesmo que joguem a sua vulnerabilidade contra você, né? Isso, quando você é uno, você tem mais consciência de quem você o que é externo te abala menos. Por isso que os médiuns precisam desse processo de autoconhecimento, porque vai vir muito chover crítica. Né? Chove crítica. Jogador de futebol sofre crítica, político sofre crítica, todo mundo sofre crítica. A gente aqui vai sofrer crítica, né, quando for pro ar, então não tem problema. A questão é como que a gente vai reagir à crítica. Por falar em psicologia, quais seriam, então, a influência dos benfeitores espirituais da psicologia, exemplo, Carl Gustav Jung, nesse desenvolvimento humano e também desenvolvimento espiritual? Se você teve também esses contatos ligados a essa linhagem. Conversando muito com o espírito Ramédio, Bezerra de Menezes e muitos médicos espirituais, Dr. Fritz, o Dr. Bartolomeu, o Dr. Frederico von Stein, né, que teve uma vida com o Dr. Paulo César Frutuoso, né, por isso que eu digo que ele é meu professor. Eles dizem que nós estamos muito longe do fundo do poço. Muito longe do fundo do poço. A gente está caminhando a gente acha que está caminhando para uma guerra nuclear, mas a gente não está caminhando para uma guerra nuclear. A gente está vivendo uma guerra íntima muito grande. Então, as depressões, os transtornos, tudo aquilo que não foi tratado na intimidade do ser em outras encarnações, devido ao processo de transição planetária, está vindo tudo de uma vez. Né, como se aquela poeira que está debaixo do tapete viesse à tona com o intuito da gente tratar, da gente limpar. Né? Então, se torna um momento extremamente perigoso. Por exemplo, 50% das pessoas no Brasil se sentem solitárias. 28% delas não tem quem pedir ajuda. 14% tem quem pedir uma ajuda. E os outros 14% duas ajudas. Para você ver o tamanho da coisa. Antigamente a gente pedia um cafezinho para o outro, né, na casa do outro, a gente conversava, sentava na calçada, né, quando a gente chegava do trabalho, nós vivíamos momentos de interações sociais muito grandes. Esses momentos não existem mais. As pessoas
saiu uma pesquisa muito interessante recentemente, que dos 18 aos 25 anos, os jovens flertam presencialmente apenas uma vez. Dos 18 aos 25. Ninguém mais flerta. Na sua época, Quermesse. Né? Quermesse, escola. Escola. A gente olhava, não era no olho no olho. Né? A gente tinha que se aproximar da pessoa, né? Desenvolver, construir um diálogo, né? Inovar. Então a gente está perdendo nossa capacidade de construção, porque as pessoas não estão mais lendo. 70% dos brasileiros não leem nada. 20% desses brasileiros leem e não entendem o que está escrito. E quando querem uma informação, buscam essa informação de forma muito rasa, no chat GPT da vida, no Google. Então a gente está vivendo uma vida muito rasa, uma vida pouco profunda, muito superficial. Isso vai gerando no ser o quê? Um vazio existencial. As pessoas não sabem quais são os propósitos dela. Existe a geração neném dos 18 aos 35 anos. 40% a 50% dessas pessoas nem trabalham nem estudam. Que tipo de construção elas estão fazendo, entendeu? Elas estão vivendo na inércia, elas estão vivendo... Existem 2 milhões de japoneses que não saem dos seus quartos, trancados, recebendo a comida dos pais, como se fosse um homem dentro de uma cela, recebendo aquilo ali. Nós estamos vivendo... Sabe quantas pessoas fazem aborto? Tentam o aborto a cada 5 segundos? Uma pessoa tenta um aborto a cada 5 segundos. A cada 12 segundos uma consegue. São 44 milhões de abortos por ano. Isso é muito mais do que qualquer guerra, do que qualquer bomba nuclear, qualquer outra coisa. Uma vez eu fui indagar os espíritos, mas e se nós fizéssemos políticas públicas para as mulheres poderem... aquelas que engravidaram querem tirar o bebê, se a gente fizesse políticas para que elas morressem menos, né? É o que dizem algumas pessoas. Aí o doutor Frederico olhou para mim brabo, ele é brabo. Não espere um cafuné dele que ele não vai te dar, não. Ele me disse assim: e se você fosse o bebê? É assassinato. Matar um bebê no útero é um assassinato. Após a concepção, após a formação, né, do óvulo com o espermatozoide, a concepção é assassinato. Então nós estamos assassinando 44 milhões de pessoas por ano. Imagina a culpa dessas pessoas, imagina a culpa. Isso vai gerando uma bola de neve. Frustrações. O que é ser bem-sucedido nos dias de hoje? Será que a gente consegue manter esse padrão? Essa loucura que a gente está vivendo? Antigamente a gente fazia o nosso... Era assim, as pessoas estudavam, faziam o nível superior, depois do nível superior casavam, compravam sua casa própria, viviam uma vida, tinham filhos, lá na frente faziam uma pós-graduação, e depois, né, a vida ia se encaminhando de uma forma muito mais natural. Mas com os estímulos da internet, com os estímulos que vêm, as pessoas querem fazer tudo junto. Tem pessoa fazendo 3 pós, tem pessoa fazendo 3 pós com mestrado, já pensando que vai fazer um doutorado. Então a gente não está nem no passado e nem no presente. Então a gente não... um amigo meu costuma dizer que não temos concorrentes. 50% das pessoas vivem no futuro, 50% das pessoas vivem no passado. Quem tem concorrente? Se você agir no presente, você não tem concorrente. Você é focado. Então você consegue produzir muito mais, você consegue desenvolver muito mais atividades. Essa relação de interatividade com o nosso tempo, eu não estar presente, pode ser uma das causas do aumento do diagnóstico de ansiedade, depressão e os diversos transtornos mentais. E quais são os transtornos mentais mais comuns da atualidade? Com certeza. Pense só. Se uma pessoa, a nossa média de redes sociais por pessoa no Brasil é de 4 horas por dia.
Isso não são dados, né, oficiais. Sabe quanto isso significa 80 anos? 20 anos. Se você vai e volta do trabalho 2 horas, são mais 10 anos, 30. A gente dorme quantas horas por dia? Quem dorme, dorme 8, né? Mas São Paulo não é assim, não. Metrópole. Que durma 4. São mais 20 anos. 50 anos a gente ficou na rede social, dormiu ou foi para o trabalho. A gente está vivendo? A grande pergunta é essa. Isso o filósofo Sêneca, estoico, já falava isso no livro A Brevidade da Vida, para a gente contabilizar o nosso, né, a nossa contemporização de tempo. Então isso vem trazendo para quê? O que para a gente? Muitos estímulos, uma dopamina artificial. Essa dopamina artificial acaba gerando até sintomas de TDAH em todo mundo. Muitas pessoas que não fazem, eu tenho TDAH, mas muitas que eu fiz 15 sessões. Né? De fato, um esquecimento, de fato, uma dificuldade de lidar com a rotina, de fato, uma impulsividade, né? De fato, uma série de questões que me levam para esse caminho do TDAH, para que eu seja medicado, para que eu faça terapia, para que eu possa me conduzir melhor perante a vida. Mesmo assim, eu erro bastante. Então, mas essa dopamina artificial e essa vida feliz que as pessoas postam vem gerando uma dificuldade muito grande nas pessoas. Então, as pessoas estão desmotivadas, elas estão paradas, elas estão vendo a vida passar, né? A caravana está passando, né? E estão desconectadas. E o pior, estão desconectadas de si mesmo. Isso vai gerar o quê? Frustrações. Frustrações e tristezas geram o quê? Depressão. Isso vai o quê? Aumentar o medo. O medo gera o quê? Ansiedade. A pessoa que traz de outras encarnações desequilíbrios conscienciais já entra nesse bolo trazendo transtornos mais complexos, como a bipolaridade, como o TDAH, como o TOC, como o borderline, né, o transtorno de personalidade borderline. Então, os transtornos, eles já existem, eles estão latentes dentro de nós. E essa ambiência em que a gente vive apenas agrava o transtorno. Por isso que a gente tem mais dificuldade de lidar com eles. Se eu tenho TDAH, ou os meus pais ou os meus avós tiveram, porque tem um componente genético. Só que se o meu avô teve TDAH, ou minha avó teve TDAH, ela vivia uma vida mais pacata, de ir para lá, para cá, via uma novela no final do dia, não tinha aquele desespero para cumprir obrigações. Então, existe uma questão multifatorial que vem levando as pessoas a determinados caminhos pouco felizes. E as pessoas acham que são mal. Eu conheço pessoas de 25 anos que se acham mal-sucedidas profissionalmente. Eu falo, mas você só tem 25 anos. Não, mas eu já devia estar assim, eu já devia ter estudado, eu já devia ter feito isso, eu já devia estar no doutorado, eu posso fazer um doutorado. Que isso? Que imediatismo, né? Eu sempre brinco nas palestras e nos podcasts que eu sinto saudade daqueles posts que falava lá, né? Trago a sua pessoa amada em 3 dias. Por quê? Hoje está cheio de propaganda dessa forma. Faça o seu livro, que ele vai ser o best-seller da Amazon em 2 meses. Venha fazer um concurso público comigo, que eu vou te dar 7 passos, livros de aeroportos, dando passos para a prosperidade, para a saúde. E as construções? A lei da atração sem construção não vai funcionar. Eu posso imaginar que eu tenho R$1 milhão na minha conta, mas se eu não construir isso pela lei do trabalho, pela lei do esforço, a não ser que eu ganhe na Mega Sena. Porque se eu não tenho capacidade cognitiva, se eu não tenho inteligência,
Se eu não me preparo para que as oportunidades cheguem até a mim, como que eu vou ter prosperidade financeira? Como? E como, mesmo que eu tenha, como é que eu vou sustentá-la sem a sabedoria cognitiva e emocional? É de se pensar, é de se refletir. Dois pontos aí em relação a essa sua fala em forma de pergunta aqui. Qual é o impacto dessa... Bom, aí você já respondeu, porque eu ia perguntar qual é o impacto desse déficit dopaminérgico Sim. por conta disso, isso já trouxe como resposta, mas a outra pergunta era, além dessas buscas pelos atendimentos ou mesmo sistemas, a medicação, que outras, o que que a pessoa, o que que você recomenda, você que também passou por esse processo de mais de 15 sessões, alguma coisa que você citou, que está lidando com o TDAH e que você recomenda para as pessoas? Eu imaginei lá a pessoa lá atrás, se for geneticamente. Isso tinha uma conotação até que podia parar no hospício alguns sintomas mais ah, bravos. Mas eu lembro que na minha época da minha mãe, dos meus avós, eles me mandavam, sabe o quê? Caminhar todos os dias. Uhum. Era uma das coisas que fala. Mas o que você sugere para as pessoas que têm esses processos, além desse, de uma solução de medicamentos e, e uma atividade física, vamos dizer? Sim. Toda doença, todo transtorno mental, ele tem uma perspectiva biopsicossocial espiritual, né? Cada dimensão não se sobrepõe uma com a outra, elas se somam, convergem, para que a gente consiga potencializar o tratamento, a cura, né? E facilitar todo esse processo. A pessoa com TDAH, ela tem um déficit dopaminérgico, então ela não consegue ter atenção, a velocidade de informações é tão grande que ela fica desatenta. Então, essa dopamina na testa, que é o lobo do córtex pré-frontal, que é geralmente aqui, né, nosso grande salto evolutivo da humanidade, se você não tem essa dopamina, você precisa repor essa dopamina. O primeiro passo é você aceitar que tem, né? E espiritualmente falando, quando nós aceitamos uma doença, os espíritos nos dizem que os receptores das sinapses se mostram muito mais favoráveis para receber estímulos como atividades físicas, isso aqui, né? Diversas outras questões. Se você está fechado, triste, porque tem um transtorno, você guarda uma energia se crucificando, se punindo, depondo contra si mesmo e se crucificando o tempo todo. Então, esses aspectos punitivos atrapalham demais, não só as pessoas com TDAH, mas qualquer outro tipo de transtorno. A pessoa está tomando remédio, não queria estar tomando esse remédio, mas na verdade deveria acordar agradecendo porque existe um remédio, por exemplo, para depressão, para elevar os meus níveis de serotonina. Porque 90% do que eu tenho de serotonina é na minha microbiota intestinal, que passa pelo nervo vago e alcança o meu cérebro. Então, se eu tenho uma péssima alimentação, não faço atividade física, teu nível de serotonina naturalmente cai. Então, o teu estilo de vida tem um impacto altamente significativo com isso. Então, pessoas com TDAH precisam primeiro fazer reposição dopaminérgica, para a gente ver de fato como ela é. Eu preciso conhecer a pessoa estabilizada. Porque existem pessoas que fazem um concurso público e tomam psicoestimulantes. Essas pessoas têm um doping cognitivo, porque elas têm um tanque do carro dela cheio de gasolina. E existem pessoas, como eu, que não têm, porque esse nível dopaminérgico está na reserva do carro. Então, se eu tomar a medicação, eu vou estabilizar e vou conseguir caminhar. Porque a pessoa se sente preguiçosa, ela se sente inerte, ela se sente
alguém incapaz, né, de resolver problemas, de consolidar uma rotina no seu cotidiano. Isso parece a questão da impulsividade, a falta de filtro. As pessoas com TDAH têm uma falta de filtro muito grande, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque vem aquela coisa na cabeça, porque está aqui. A dopamina é um filtro também. O lobo do córtex, essa testa, é um filtro. As pessoas, quando atingem uma idade maior, você não começa a perceber que elas perdem o filtro, começa a falar o que querem, porque o lobo do córtex já não tem mais esse filtro. E as pessoas com TDAH apresentam exatamente isso. O grande problema é que elas colecionam, quando descobrem tardiamente, como eu, elas colecionam fracassos. E esses fracassos são colecionados por muitos anos. Por isso a necessidade, já descobriu, corre atrás. Vai se cuidar, toma medicação. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte, o que eu acho, na minha percepção, é perigoso do ponto de vista emocional. Vai fazer academia que lá você vai conseguir a sua dopamina. É a mesma coisa que eu dizer, a mesma coisa que eu vá dizer para alguém com depressão para lavar um tanque de roupa. Entende? A mesma sensação que eu tenho de não conseguir ter motivação para ir para a academia é a mesma sensação que alguém deprimido tem por não conseguir sair da cama. Então se culpa, se autoflagela, então as frustrações começam. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a medicação, seja homeopática, seja que são impulsos, a homeopatia são impulsos eletromagnéticos fortíssimos, que fazem essa sinapse neural voltar a funcionar, levando os níveis de dopamina, serotonina, de tantas outras coisas. Existem já estudos amplos hoje e espirituais trazendo essas questões para a gente. Então, basicamente, quando você toma a medicação, dá 2 dias, você já volta a ter aquela motivação. Aí você faz um detox emocional. Você volta para a academia, você busca desenvolver atividades de longo prazo, porque todos nós que temos TDAH buscamos atalhos, buscamos resolver as coisas de uma forma muito mais rápida. Então, sempre descubro o que o paciente precisa, gosta, e faço ele exercer aquela atividade para treinar o pensamento. Eu, por exemplo, quando eu abro o capítulo 1 de um livro, eu gosto de pular para o 7º, porque minha curiosidade é tão grande que eu quero pular os 6 capítulos para ir para o 7º. Mas não, hoje eu faço isso com alguns livros, com o intuito de ter conhecimento, mas eu tenho todo o livro à noite, que eu leio um capítulo por dia para treinar o meu pensamento. Treinar o meu pensamento que tudo tem uma sequência, que tudo tem uma rotina, tudo tem uma lógica. E um dia eu espero introduzir isso na minha vida. Isso é treinamento de intensidade, isso é treinamento de rotina, isso é treinamento de não imediatismo, né? Então isso é bastante interessante. Atividade física, atividade sexual. E engraçado, as pessoas falam, pô, mas e a masturbação? Se a pessoa se masturba, ela deveria ter dopamina. Olha só como o nosso corpo é interessante. Se a pessoa se masturba, ela não gera dopamina. Mas se ela faz atividades sexuais com pessoas de uma forma mais promíscua, ela também não gera dopamina. Ela só vai gerar dopamina quando ela tem uma relação de amor, de cumplicidade, e aquela atividade sexual gera dopamina. Olha só como as leis divinas são interessantes. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo atividade física, na verdade ela está só piorando a situação, porque a masturbação ela leva você para o imediatismo, de um sonho, de uma realidade que não existe. E a gente tem que trazer para o mundo real as pessoas com TDAH para tratá-las. Eu conheço pessoas com TDAH que já perderam 500 mil em bolsas de valores, que já perderam 4 milhões
nos negócios, porque 50% das pessoas com TDAH têm dificuldade, relações abusivas com substâncias. 50%. É muita coisa. Então, jogos, o que a gente tem visto aí de bets, né? Muitas pessoas com TDAH colocando seu salário inteiro, perdendo tudo. Então, tem muitas histórias, de fato, de pessoas que perdem tudo porque a pessoa com TDAH precisa ajustar essa dopamina, o sistema de recompensa dela precisa estar ajustado. Enfim. E como que se dá as influências espirituais, energéticas, que podem aí agravar, inclusive, esses transtornos mentais? Ou qual o papel ali do obsessor, e como é que ele entra nessa história também desses transtornos? Ô Samuel, só para você ter uma ideia, no nosso centro espírita eu pude acompanhar 100 casos de depressões, transtornos significativamente profundos. 97 deles haviam uma influência espiritual. 97. Então é um dado muito forte. Extremamente forte. Chegava uma pessoa com falta de ar no nosso centro espírita. Tô com falta de ar, não sei o que. Outro dia chegou uma pessoa com falta de ar no nosso centro espírita, a gente sentou ela, acalmou. Ela falou que estava nervosa, porque há 3 semanas havia perdido o pai morreu afogado. Eu falei, eita, fiquei na minha, né? Mas ao ela entrar na sessão de desobsessão, quem aparece? O pai dela. O pai dela era alcoólatra, né? E morreu afogado. Então ele estava tentando pedir perdão para ela. Então naquele momento foi algo extremamente emocionante. Porque olha o que o espiritismo pode oferecer às pessoas. A oportunidade de dizer eu te amo, desculpa por eu não ter dito eu te amo. Olha o que a mediunidade desinteressada, sem caprichos, sem vaidades, pode oferecer à humanidade, sendo um intermediário com o mundo espiritual. As sensações físicas dos obsessores são muitas vezes as sensações físicas que nós temos. Muitas vezes eu vejo pessoas dando passividade, incorporando determinados espíritos mais velhinhos, né? E espíritos, quando a gente olha pela clarividência, são encurvados. E você vê um médium encurvado por 8 horas. Ele devia sair de lá direto para a fisioterapia, porque ele não anda mais. Eu vejo médiuns que não piscam durante 12 horas seguidas. Esse cara vai ficar cego. Mas não fica. Porque é o trabalho da espiritualidade de assistência às pessoas. E existem obsessores altamente qualificados no mundo espiritual. Outro dia, para mim, meu susto, eu sou muito cético, eu ainda vou investigar tudo isso que eu estou vendo, apareceu um espírito de 6 mãos em cada braço, manipulando algoritmos nas redes sociais para levar pessoas a conteúdos de desgraça para induzi-las ao suicídio. Ela vê o conteúdo, baixa a vibração e o espírito consegue induzi-la ao suicídio. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Por quê? Se nas nossas relações a gente não consegue se encontrar mais, para você marcar com seus amigos da escola, você tem que abrir um pregão, né? Uma dispensa de licitação, tem que abrir e é uma vez no ano e olha lá. Isso se não furar. Então as pessoas não se encontram mais. Então os obsessores arrumam outros caminhos para nos levar àquele estado. Então levam pessoas à depressão profunda, as pessoas não saem de casa, vampirismos obsessivos, chips que são colocados, principalmente no bulbo, né? Já vimos isso diversas vezes. Teve um caso muito interessante
de um... Eu recebi uma mensagem, não sei se você conhece a Sueli Caldas Schubert, foi uma grande amiga de Valdo Franco, né, que desencarnou recentemente, e a Sueli deu uma mensagem, eu ia fazer a palestra no Centro Espírita, ela deu uma mensagem que ocorreu uma cura lá. Vai ocorrer uma cura aqui? Falei, o que eu tenho a ver com isso? Não sei, né? Aí entrou uma mulher que ela estava com deficiência visual, praticamente perdendo a vista, e com dores na coluna que não cessavam. Aí eu falei, será que é ela? Aí eu falei, tá, vamos tentar, né? Vamos... Aí eu chamei os médios da casa, né? Olha só, vamos fazer uma oração aqui, né? Chama alguém que tem a psicofonia, consiga, né, receber os espíritos. Eu, como médio de cura, também vou estar aqui dando assistência. Tinha outro médio de cura também no local para doar o ectoplasma, né, para que os espíritos possam fazer a cirurgia espiritual. Só que a primeira coisa que aconteceu é a mulher, a médium recebeu um espírito e está completamente curvada, do jeito que ela estava curvada. As dores na coluna dela não eram por uma questão de posição, de estar numa posição. Existia um espírito que estava afetando fisicamente aquela mulher. No entanto, que depois da desobsessão, ela conseguiu ficar ereta. E a espiritualidade falou, tem mais. Aí todos nós ficamos em prece, e ela estava com deficiência visual, né? Perdendo a acuidade visual, e em algum momento ela começa a chorar. E ela não estava percebendo que ela estava chorando. E os espíritos estavam ali, na parte oftalmológica, fazendo incisões para que ela pudesse recuperar o nervo óptico dela, para que ela pudesse enxergar novamente. Uma semana depois eu recebo uma mensagem. Ela estava andando normalmente e ela estava enxergando normalmente. Aí eu falei, faça o exame, porque eu não acredito. Ela foi lá e fez o exame e, de fato, ela havia recuperado a sua capacidade visual. Mas isso só aconteceu porque houve autorização da espiritualidade. Muitas vezes as pessoas não entendem. Aquilo aconteceu porque os espíritos autorizaram. Se não houver autorização do mundo maior, da espiritualidade maior, vai acontecer. Mas você percebe a influência de um espírito no corpo? Eu tenho um amigo nosso que recebe o Dr. Bartolomeu Tacchini, como já falei aqui. O Dr. Bartolomeu desencarnou com câncer na garganta, com 58 anos, e Bento Gonçalves. E vira, mexe, ele sentia dor na garganta. Aí eu falei, você sabia que o doutor Bartolomeu morreu com câncer na garganta? Eu não, pô, então, será que é por isso? Sim. Porque quando a gente desencarna, ficam aqui algumas questões perispirituais, né? Então, a influência do espírito, embora seja benfazeja em prol das pessoas, das cirurgias espirituais, mas gerava um certo... Não era nada demais, era só uma dorzinha, uma coisinha pequenininha, né? Mas é interessante como o mundo espiritual, ele induz pessoas ao vício, né? Mas acontece o seguinte, se você já tem aquilo dentro de você, eles amplificam. Estava citando sobre sua história de conexão com a MED, que é esse seu mentor que é ligado a essas questões do trabalho que você vem desenvolvendo através de psicografias e outras mensagens desse estilo. E a gente falou também sobre a importância de se ter uma terapia, uma psicoterapia, para quem é um médium, para quem tem esses estudos, para ter uma maior consciência de si mesmo e das relações com essas possibilidades mil de contatos não extraordinários, não ordinários em si, né? E agora eu fico pensando do outro lado. Se todos têm essa bênção de ter, né, cada um o seu mentor,
Os mentores também precisam passar por terapia para aguentar os mentorados? Eu digo que o meu mentor ele deve ter 16 anos com seu pé. ele deve fazer um revezamento, sabe, para me aguentar. Não é o remédio, mas ele deve fazer um revezamento. Mentira, não faz não. Porque lá eles têm paciência, são espíritos mais evoluídos. A gente sabe o que acontece, Samuel? Os espíritos não nos olham pelos nossos erros. Eles nos observam por aquilo que a gente pode construir. Assim como na sessão terapêutica. Quando eu olho um paciente, não posso olhar ele pelos erros dele. Eu tenho que olhar ele pelas potencialidades que ele pode construir. Entende? Então, eles sabem da sua capacidade para determinadas coisas. Então, é como na parábola dos talentos, contadas por Jesus. Ele oferece talentos e você vai construindo aqueles talentos, determinadas possibilidades. Estevão, quando estava sendo apedrejado por Paulo de Tarso, amando de Paulo de Tarso, isso consta em Atos dos Apóstolos, ele diz a Paulo, se você seguir Jesus da mesma forma que você segue a lei de Moisés, você será o maior apóstolo que nós teremos conhecido. Ali, Estevão estava tendo um vislumbre do que seria Paulo. Os espíritos nos percebem assim, entendeu? Eles percebem quem a gente pode ser, o que a gente pode conquistar, que os nossos dons, que as nossas possibilidades podem ser colocadas na mesa e serem potencializadas a favor do bem de nós mesmos. Então, por isso que nós temos que parar de nos punir, parar de nos condenar. Quando a mulher adúltera foi julgada, Jesus falou: quem tem pecado atira a primeira pedra. Quem de nós nunca errou? Quem de nós aqui nunca cometeu equívocos? Quem de nós aqui não falhou em algum campo? Seja na sexualidade, seja na fama, seja no dinheiro, seja alguma coisa. Os espíritos olham as potencialidades que nós podemos construir. Isso é importante. Porque o nosso mentor, ele sabe o que a gente pode fazer. Então ele fica ali de forma muito paciente, esperando a gente semear aqueles frutos. Agora, eu não sei como é que eles têm essa paciência, né? Porque a gente não tem. Por isso que eles são os mentores, né? E nós os mentorados, os teleguiados. Como é que você vê em perspectiva dessa possível união entre ciência e espiritualidade nessas abrangências de tratamento espiritual e mental? Fundamental. Sem isso, a gente não vai avançar. A parte biopsicossocial já está bastante avançada. Questão das medicações. A gente ainda tem alguma dívida com processos de esquizofrenia, de psicose, de alguns processos graves, né? Com alguns transtornos. A gente precisa ainda melhorar o potencial tecnológico de algumas medicações. Isso vai acontecer naturalmente. Aparelhos do mundo espiritual serão materializados para nos ajudar, para que esse processo seja feito de uma forma estruturada, cautelosa, sabendo que a pessoa tem. É como se você fosse fazer um raio-x. Hoje nós sabemos o nível de cortisol que a gente tem, a gente já tem acesso ao GABA, que é o neurotransmissor do relaxamento. Daqui a pouco a gente vai ter acesso à serotonina, à dopamina, à ocitocina. Isso daqui a pouco vai se transformar num grande material para medir a nossa aura, para medir o nosso nível de vibração, para saber que tipo de, dentro dos nossos campos de força, dos chakras, que tipo de atividade nós precisamos desenvolver na nossa vida para que aquele chakra possa voltar a funcionar novamente. Então o que os médios têm hoje vão ter aparelhos. Então nós estaremos desempregados, né? Graças a Deus, né? Então, de certa forma, muitas vezes, o que me chama atenção
era o trabalho de Bezerra de Menezes, porque ele começou estudo, Allan Kardec começou estudo, de você fazer o processo de desobsessão para ajudar na saúde mental. Muitas vezes o remédio sozinho não vai fazer efeito, porque o obsessor sabe as feridas. Se você quiser se conhecer, pergunta ao teu obsessor. Quem sou eu? Você não precisa nem fazer terapia. Seu obsessor sabe quem você é, sabe as tuas brechas, sabe as tuas vulnerabilidades e sabe quando te atacar. Só que o mais triste para mim é quando eu vejo um jovem, por exemplo, de 19 anos, que tem um processo psicótico que é potencializado por um processo de desobsessão, que se naquela época ocorresse o tratamento espiritual, ele não teria os seus circuitos neurais prejudicados. Então, hoje, pelas cirurgias espirituais, a gente está buscando revitalizar, né, esses circuitos neurais para que a fala dele volte, para que ele volte a sorrir, para que ele volte a ter qualidade de vida, para que ele consiga novamente fazer com que as suas sinapses funcionem, porque processos obsessivos corroem o nosso cérebro, corrói o nosso sistema de eletromagnético de funcionamento entre os neurônios. Aí entra a espiritualidade, no sentido de revitalizar. Processos obsessivos gravíssimos, gravíssimos. Espíritos altamente inteligentes, cientistas altamente inteligentes, com técnicas de manuseio, para te jogar numa posição que você não vai conseguir sair. Como é que eu vou tirar alguém que está viciado em drogas, do mundo das drogas, se ele está subjugado por um espírito? Eu tenho que primeiro pegar aquela pessoa, fazer o processo de obsessão, fazer, né, aquela varredura, verificar se está tudo certo, a pessoa ter aceitação do processo, tomar a medicação. Essa é a psicologia do futuro. Entende? Essa é a psicologia do futuro. Fazer uma cirurgia espiritual do perispírito, porque é a sede das emoções. Então você torna as tuas emoções muito mais fluidas, né? Emoções densas, emoções desalinhadas, muito mais alinhadas. Quantas pessoas já entraram na sala de cirurgias espirituais pelas cirurgias espirituais e saíram outras? Entraram com um semblante, saíram com outro. Então, como que nós vamos curar alguém com uma depressão sem olhar os aspectos espirituais de um obsessor, uma entidade desencarnada que está ali fazendo aquela influência? Eu conheci recentemente um processo em que o obsessor colocou um aparelho na testa da pessoa. É pior do que ter TDAH. Porque aqui é o lobo do córtex pré-frontal, é onde nós conseguimos ter a consistência de pensar presente, passado e futuro. E tinha uma massa ectoplasmática encobrindo esse lobo do córtex pré-frontal. Então a pessoa perdeu a lucidez. Ela entrou em processo psicótico, era uma média ostensiva, acharam que ela estava com esquizofrenia e queriam internar. Eu falei, não interna, manda para emergência. Manda para emergência. Completamente dopada de medicações. As medicações são ótimas, ajudam, mas nós precisamos saber quais as medicações aquela pessoa precisa tomar. Porque se ela for uma média, ela está vendo o espírito, de fato ela está vendo. Você vai chamar aquela pessoa de esquizofrênica? Vai internar ela? E lá dentro dos hospícios, Bezerra de Menezes já falava isso, que se nós fizéssemos trabalhos de desobsessão, 70% dos hospícios seriam exterminados. As pessoas são amarradas nas macas, começam a brigar umas com as outras. Não sei se você já foi num local de internação psiquiátrica, o ambiente é terrível, porque ali residem grandes espíritos para manipular e deixar as pessoas mais doentes ainda. Então é altamente perigoso você internar. Então sou
contra a internação. Por quê? Ela vai sair. Eu não conheço alguém que tenha sido internado e saiu melhor. Não conheço. Então por que interna? Manda para emergência. Mas quem não tem essa perspectiva espiritual, como é que a gente vai fazer? Por isso a necessidade de divulgar a saúde mental, como Bezerra de Menezes fazia, como Kardec fazia, como Chico Xavier fazia, como Divaldo Franco fazia, como Eurípides Barçanufo fazia, e tantos outros grandes nomes do espiritismo, para que a nossa saúde mental seja favorecida. Quantas pessoas a gente está perdendo para o suicídio? A cada 40 segundos uma pessoa suicida. Quantas delas têm pensamentos intrusivos, que na verdade são espíritos obsessores falando, intuindo como um guia espiritual? Faça isso. Se joga dessa ponte, se joga desse andar, se joga desse prédio, você não vale nada, sua vida não presta. Teve um caso muito interessante que eu estava começando a atender na faculdade, era estágio. Aí chegou uma mulher babando. E ela não conseguia ficar sentada, ela ficava rodando a cadeira. Tipo, imagina essa cadeira aí que você tá, e você rodando e a gente conversando. Ela deu passividade e incorporou. E o espírito falou: nós queremos destruí-lo, não nos atrapalhe. Aí eu falei: opa, isso foi numa sexta, nós teríamos uma sessão mediúnica no sábado. Eu falei assim: meu amigo, você tem duas opções. Seguir o amor, deixar essa pessoa seguir o seu caminho, ou no dia seguinte nós vamos sentar numa mesa mediúnica, vamos chamar você para conversar, para te explicar o mal que você acha que está fazendo para ela, porque você primeiro faz mal para si mesmo, né? Quando você está fazendo mal para alguém, você não está fazendo para alguém. Antes de tudo, você fez para si mesmo. Aí ele optou por ficar. Então eu respeitei. Aí levei o caso para supervisão. O supervisor falou: não podemos atendê-lo. Eu falei: me dá uma chance. Me dá uma chance, me dá uma semana. Aí no dia seguinte nós levamos, chamamos o obsessor. Você de novo, eu quero matá-la, eu quero deixá-la maluca, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí conseguimos convencê-lo a ir para um hospital no mundo espiritual para ser tratado, né? Porque é uma falange de amor. Aí trouxeram a mãe, né? Ele se emocionou. A espiritualidade sabe como agir nesses processos. E quando aparece uma mãe, acaba o problema. A mãe sempre resolve o problema. Aí ele foi encaminhado. Na outra sexta-feira, ela apareceu lá sem babar, falando de forma lúcida. Aí as pessoas queriam entender o que aconteceu. Eu falei. Levei o nome dela para o centro espírita, eu sou espírita. E lá apareceu o espírito, deu passividade. Eu falei: você tá maluco, isso não existe, não sei o quê, tal. Só que ele evoluiu tanto no tratamento, e a pessoa era evangélica, hein? Só que ele olhou para mim: eu já vi teu Instagram, sei que você é espírita, mas fui com a tua cara. Aí eu falei: eu também fui com a sua cara, então a gente continua, não tem problema. Não. O que nos une é muito mais do que nos separa. Aí ficamos juntos no processo. A medicação do antipsicótico fez efeito. Ela parou de achar que estava sendo perseguida. E o caso dela foi potencializado. Ela perdoou o pai. A gente conseguiu entrar na parte emocional, né? Porque às vezes a gente tem que ter cuidado. Não adianta a gente falar: faça a sua reforma íntima, né? Primeiro você tem que acolher, cuidar, tratar, né? Velar por aquela pessoa, e para depois você cuidar dela, a parte emocional. Aí no final do período as pessoas já estavam assim: você leva o nome do meu paciente para o teu centro espírita? Escondido, né? Toma um papelzinho aqui. Falei: manda pelo WhatsApp que eu levo. Vou falar em
Instagram, que ela já deu uma sapiada lá, reconhecendo que o seu Instagram é um Instagram espírita. Tá passando aqui embaixo, aqui, ó, Rafael GV Papo. Vocês podem saber um pouco mais sobre os livros publicados, né? E informações também sobre atendimentos e atividades que desenvolve aí pelo Brasil e por outros lugares. Se informam aí também nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. A gente já passou do horário aqui de terminar essa nossa entrevista de hoje, mas eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam. Curta, compartilhe com outras pessoas também esse conteúdo. Se achou interessante, significativo, comente aqui embaixo também. Pode se inscrever no canal, no Clube Consciência, no WhatsApp, para receber avisos de qual é o próximo momento que o Rafael Papo pode estar por aqui com a gente também e gravarmos mais episódios. Então, vai lá e se inscreva também, tá bom? Como a gente sempre faz, agradecemos ao convidado pela disponibilidade de estar vindo aqui no estúdio e pedimos para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Gostaria muito de pedir às pessoas que tenham acesso à espiritualidade, que elas promovam mais a divulgação dos processos de desobsessão, dos processos espirituais, para que nós possamos ajudar as pessoas de uma forma mais consistente, de uma forma mais correta. Existe muita gente que poderia estar sendo ajudada, mas elas não sabem que existem médiuns, que não existem essas influências, né? E a gente tem esse propósito de alavancar para que alcance mais pessoas, custe o que custar. Então, agradeço aqui, né, a presença, né, TV Consciência Próspera, e parabéns pelo trabalho, espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes. Muito obrigado pelo teu público, né? Muito obrigado também a Gabi, pessoal de casa, e amém.